Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Porém, se o sal perder a sua força, com que será ele salgado? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 5, 13. São João Crisóstomo. Quando Jesus deu aos seus discípulos preceitos sublimes e muito maiores que os da antiga lei, acalmou-os com elogios, no propósito de que não dissessem: como podemos cumpri-los? Assim lhes falando: vós sois o sal da terra. Demonstra assim que lhes acresce isso por necessidade, como se lhes dissesse: não vos é confiada esta doutrina somente por vossa salvação, nem pela de alguma nação, mas pelo mundo inteiro. Por isso, não é oportuno a vós adular nem afagar, mas ao contrário, como o sal, mordicar. E se, ao morder e abalar os homens, ouvirdes coisas más, alegrai-vos. Esse é o efeito do sal: morder o que é por natureza frouxo e confrangê-lo. Por isso, a maldição de outros não vos trará nada de incômodo, mas será, ao contrário, testemunho de vossa firmeza de caráter. Quando um sábio é adornado com todas as virtudes mencionadas, então é considerado sal perfeito, e todo o povo se conserva por meio dele, vendo-o e ouvindo-o. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder-se uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lucerna e se põe debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que dê luz a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 5, de 14 a 16. Santo Agostinho. Convém, pois, compreender aqui por mundo não o céu e a terra, mas os homens que estão no mundo, ou os que amam o mundo. Ou está colocada esta cidade sobre um monte, isto é, sobre a grande justiça que esse monte representa e sobre o qual ensina o Senhor. Que nos parece significar o que foi dito: e se põe debaixo do alqueire? Que a ocultação da lucerna deva ser entendida como se dissesse: ninguém acende a lucerna para ocultá-la? Ou significa algo mais o alqueire, como se pôr a lucerna debaixo dele fosse preferir as comodidades do corpo à pregação da verdade? Coloca, pois, a lucerna debaixo do alqueire todo aquele que obscurece e tapa a luz da boa doutrina com as comodidades temporais. O alqueire é uma figura muito boa para os bens temporais, seja porque é uma medida e cada um receberá a retribuição segundo o bem que fez enquanto no corpo, seja porque os bens temporais que se fazem com o corpo têm certa medida de dias, significada pelo alqueire, pois começam e passam. Mas as coisas eternas e espirituais não têm essa limitação. Põe a lucerna sobre o candelabro aquele que sujeita o corpo ao ministério da palavra, para que a pregação da verdade venha primeiro e as necessidades do corpo depois. Pela própria servidão do corpo, a doutrina brilha de modo mais sublime, enquanto pela voz e demais movimentos corporais, isto é nas boas obras, comunicada aos que aprendem. Se alguém entende por essa casa a igreja, não há nisso absurdo,
Pode ser que seja o mundo, por conta do que se diz mais acima: vós sois a luz do mundo. Se tivesse apenas dito, para que vejam as vossas boas obras, pareceria que constituiu como finalidade os louvores dos homens, coisa que buscam os hipócritas, mas acrescenta, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, para que, da mesma maneira que o homem com as boas obras agrada aos homens, não consistindo nisso, no entanto, o seu objetivo, e sim em louvar a Deus, agrade os homens de modo que nele Deus seja glorificado. Comentário: Mateus 5, de 14 a 16. São João Crisóstomo. Assim como os mestres, por sua boa pregação, são o sal com o qual o povo se conserva, do mesmo modo, por meio da palavra de sua doutrina, são luz, com a qual iluminam os ignorantes. Primeiro se deve viver bem e, em seguida, ensinar bem. Portanto, depois de chamar os apóstolos de sal, chama-os também de luz, dizendo: vós sois a luz do mundo. O sal, em seu estado próprio, conserva as coisas para que não apodreçam, enquanto a luz conduz ao aperfeiçoamento, dando brilho. Motivo pelo qual os apóstolos foram chamados primeiro de sal, em razão dos judeus e do povo cristão, os quais têm o conhecimento de Deus, para que os guardem na ciência de Deus. E depois, chamados de luz, em razão dos gentios, que eles conduzem à luz da ciência. Observa quão grandes são as coisas que lhes promete. Aqueles homens que, desconhecidos em seu próprio país, adquiriram tamanha fama que, em pouco tempo, esta chegou aos confins da terra. Nem as perseguições que lhes havia predito puderam ocultá-los, antes os fizeram mais famosos. Com essas palavras, lhes ensina também a cuidar com solicitude de sua própria vida, já que esta haveria de ser vista constantemente por todos, assim como a cidade que está colocada sobre um monte ou como a luz que está luzindo sobre um candelabro. Esta cidade é a Igreja dos Santos, da qual se diz: coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Salmo 86, 3. Seus cidadãos são todos os fiéis, dos quais o apóstolo diz aos Efésios: sois concidadãos dos santos. Efésios 2, 19. Essa cidade, pois, está colocada sobre o monte do qual diz Daniel: a pedra arrancada sem as mãos fez-se um grande monte. Daniel 2:34. Não pode, pois, esconder-se uma cidade colocada sobre um monte, mesmo que se a quisesse esconder, o monte que a tem sobre si a faria visível a todos. Assim, os apóstolos e os sacerdotes, que foram estabelecidos em Cristo, não podem esconder-se, mesmo que quisessem, porque Cristo os manifesta. Cristo demonstra com outra comparação porque manifesta seus santos e não permite que se escondam quando diz: nem se acende uma lucerna e se põe debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro. Ou, ao dizer, não pode esconder-se uma cidade, quis demonstrar sua virtude. Ao acrescentar, nem se acende uma lucerna, estimula-nos à livre pregação, como se dissesse: eu, em verdade, acendi a luz, e a vós cabe mantê-la acesa, não só por vós e pelos outros que são iluminados, mas também pela glória de Deus. A lucerna é a palavra divina, da qual se diz no Salmo 118, 5. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra. Os que acendem a lucerna são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O alqueire pode significar também os homens mundanos,
Porque, assim como aquele é vazio por cima e cheio por baixo, também os amantes do mundo são insensatos para as coisas espirituais e sábios para as terrenas. Portanto, são como um alqueire que tem escondida a palavra divina, quando por alguma causa terrena não se atrevem a fazer pública a palavra de Deus, nem a pregar a verdade da fé. O candeeiro é a igreja, que carrega a palavra da vida, e todo homem eclesiástico. Isto é, quando ensinardes, iluminai de tal modo que não só ouçam vossas palavras, mas também vejam vossas boas obras, com o objetivo de que aqueles a quem iluminardes com a palavra, como se fosse luz, sejam também conservados com o vosso exemplo, como se fosse sal. Dão glória a Deus os mestres que ensinam e obram bem, porque a disciplina do Senhor é demonstrada pelos costumes de sua família. Por isso diz: e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.